vamos então continuar, né, de onde paramos. Estávamos falando na última terça sobre a classificação dos mundos e todas as diferenças que existem nos diversos planetas que compõem essa escala. E hoje nós vamos continuar. O slide era o que tinha habitantes no título, porque nós falávamos da classificação dos habitantes do mundo primitivo, que nós conhecemos, do mundo de provas e expiações, e falamos um pouco dos mundos superiores. Paramos então nesse slide em que a gente descrevia as condições deles e que nós podemos, no mundo de provas e expiações, começar a sintonizar com esses habitantes para já ir se acostumando com uma vibração que a gente... Para ir já se acostumando com uma vibração que a gente um dia, né, terá de forma habitual. Então eu falava que é possível a gente ter um psiquismo individual em relação às sintonias elevadas do mundo espiritual que compõem também os mundos superiores. Vimos na escala que depois dos mundos de regeneração e felizes, temos os mundos celestiais, e uma das características que nós já podemos trabalhar desses habitantes é a diferença gigantesca que existe para o sentimento dos habitantes de nosso mundo. Então nós sabemos que os habitantes dos mundos superiores, eles possuem uma forma corpórea mais harmonizada do que a nossa, porque eles não têm mais as necessidades da expiação, e nós sabemos que toda limitação física é decorrente de uma necessidade expiatória, ou a pedido do espírito para que ele não caia mais nos mesmos erros. Então, os habitantes de mundos superiores e celestiais, eles não têm mais a necessidade de virem com defeitos no corpo físico, limitações. A constituição física, portanto, é mais harmônica, e especialmente pelo fato da matéria ser menos densa do que a nossa. Sendo o seu perispírito mais purificado, consequentemente a sua alma mais em contato com o divino, no momento em que o seu corpo físico é construído, porque eles ainda se utilizam do corpo físico conforme a atmosfera do planeta em que vivem, essa construção é mais harmônica também, até o ponto que eles vão se aperfeiçoar e chegar a um momento, chegar a uma condição específica, que Kardec trabalhou também, de quase uma matéria inexistente. Ainda é matéria, mas é tão trabalhada nessa perfeição, ela é tão tênue que é como se não fosse mais matéria. Mas existe ainda uma camada ali de perispírito para possibilitar a manifestação desse espírito no plano físico do seu planeta. Então, as primeiras características que nós vamos ver é essa constituição mais embelezada. E aqui, quando eu digo beleza, não são os padrões terrenos, são os padrões divinos, né? O que Deus cria é sempre belo. Por mais que na natureza a gente possa observar alguns animais ou insetos que nós não achamos belos, a beleza está na constituição desses seres, né? Se eles se apresentam de uma forma que a gente considera feia, é pela necessidade evolutiva deles, que estão num planeta onde a lei do mais forte vigora. Então eles precisam de corpos para a sua defesa, para se alimentar, para matar outros animais, para comer e se defender. Então, esses resquícios ainda de algo mais brutalizado é consequência dos planetas inferiores. Nos planetas superiores não há, portanto, essas formas em que existe uma transferência, vamos dizer, né? Uma aparência que possa dar medo, que possa fazer as pessoas temerem. Então, não há nada da nossa materialidade. Não estão sujeitos, portanto, às nossas necessidades, como alimentação, higienização, né? Eu gosto muito do Haroldo Dutra Dias. Ele tem uma palestra já de alguns anos que ele diz: quer experimentar, quer verificar
o quanto a gente ainda é inferior, analisa o sistema digestivo, analisa o sistema que elimina as nossas impurezas, né? Então, o fato da gente ainda ter um corpo tão denso a ponto de ter que eliminar as substâncias de uma forma que traz uma sensação desagradável é um sinal de o quanto a gente ainda é inferior, apesar de estar nessa caminhada como a gente já trabalhou. Por consequência, os habitantes desses planetas não têm as doenças e as deteriorizações que predominam na nossa matéria. Então, o apodrecimento da carne, do cadáver, as doenças que fazem exalar, né, esses teores que nós vemos nos hospitais, nas casas em que as pessoas estão internadas, onde há, né, todo esse aspecto de doença, lá não há. E como consequência da própria ciência espírita, a gente consegue entender o porquê. Como a matéria é mais tênue, não é tão densa, a consequência disso é que a matéria não sofrerá tantas transformações como nós vemos passar aqui na Terra. Então aí tem algumas imagens, só para ilustrar um pouco a questão da harmonia física, a questão da ligação com o divino, em que esses espíritos já possuem. Aqui na Terra, a gente consegue sentir um pouco dessa vibração e desse entendimento, ainda que de forma muito superficial, quando a gente ora, quando a gente se concentra e realmente sente o nosso guia espiritual, sente a equipe espiritual antes de realizar uma atividade na casa espírita, no templo religioso, sentimos a presença divina num momento de desespero, num momento de perigo, e aí a gente vê que a espiritualidade agiu. Nesses momentos a gente consegue, por alguns segundos, sentir o que é que esses habitantes vivenciam 24 horas. Então eles estão conectados com o divino 24 horas. Isso porque não são privilegiados, mas trabalharam para isso, como a gente vai trabalhando desde agora. Pode passar, por favor. A gente consegue trabalhar porque Kardec nos trouxe as características do homem de bem e que nós podemos imitar os gestos de Jesus, como eu adiantei na última terça, né? Por mais que Jesus esteja distante na evolução por conta da sua perfeição, nós podemos imitar algumas das suas condutas. Ainda que de forma imperfeita, a imitação não é fidedigna, mas é uma imitação que principia uma conduta que nós teremos de forma aperfeiçoada no futuro. As características que os espíritos superiores nos dão desses seres, e como consequência também dos seus planetas, é que os seus sentidos são mais apurados. Isso a gente consegue atestar também na Terra, porque quando estudamos o Livro dos Espíritos, nós temos as respostas da espiritualidade em relação às características e sentidos dos espíritos. Então, mesmo que não sejamos habitantes de mundos superiores, quando desencarnamos, os nossos espíritos já apresentam sentidos mais apurados. Então, vocês imaginem o quão apurados são os sentidos de habitantes de planetas superiores, porque ainda na Terra, nós já sabemos que espíritos desencarnados possuem sentidos mais amplos que os nossos. Não estão mergulhados na carne e, por isso, conseguem enxergar com maior perfeição, ouvir com maior perfeição, ter contato com uma dimensão mais aperfeiçoada que a nossa, isso tudo no mundo espiritual da Terra. Imaginem, então, no mundo superior. Os sentidos são ainda mais apurados. A locomoção é rápida porque não há o peso da matéria, não se arrastam no solo como a gente, deslizam ou planam na atmosfera. A vontade predomina sobre os elementos, isso é um fator muito importante de trabalhar, porque aqui, num planeta de provas e expiações, nós temos esse poder. Como herdeiros de Deus, nós temos capacidades, ainda que em germem, né, no início, mas Deus nos deu tanto o livre-arbítrio
quanto às potencialidades que nós vamos trabalhando. Uma delas é o poder da vontade. Divaldo trabalha, por exemplo, a questão da autocura como o poder da vontade atuante na matéria. Todos nós, um dia, chegaremos num nível de manipulação da matéria em que ela vai nos obedecer. Então, quando a gente vê o Cristo andando sobre as águas, transformando água em vinho, multiplicando pães e peixes, trata-se de um espírito puro que já domina a manipulação da matéria. Por isso que o Espiritismo não acredita em milagres. A gente acredita que fatos fantásticos, que fatos divinos acontecem, sim, mas não é decorrente propriamente da palavra milagre, porque milagre, ela dá a entender algo fora da lei divina, fora do comum, fora daquilo que Deus instituiu como lei. Então não há de fato milagre, porque o milagre seria algo contrário à lei divina. O que há é a manipulação dos fluidos, por exemplo, como Jesus fez. Ao andar sobre as águas, manipulou as moléculas da água para torná-las físicas abaixo dos seus pés e ele poder caminhar. Isso é poder, né? Poder magnético, poder de manipulação dos fluidos. Nos mundos superiores, todos os espíritos que lá habitam conseguem manipular os elementos, água, fogo, ar, enfim, matéria, de forma a atender à sua vontade. Conservam os traços das encarnações passadas, reconhecem os amigos todos que passaram nas encarnações, irradiam luz divina, sempre elevadas. É difícil ainda a gente enxergar porque estamos distantes, mas chegaremos nesse nível, sim, sempre emanando uma energia elevada de pacificação, sem perder a paciência, a calma, sem ficar constrangido ou encolerizado. Isso tudo a gente vai trabalhando aos poucos, né? Aqui na Terra a gente consegue manter uma vibração elevada, às vezes por alguns minutos, alguns por algumas horas, mas sempre acontece algo ou vem uma preocupação que baixa a vibração. Isso é natural. Nos mundos superiores há essa constante elevação de pensamento. Em relação à memória, gostaria de ressaltar também que nas obras de André Luiz a gente vê muito isso, né? Com a reencarnação nós esquecemos do passado. Por quê? As lembranças do passado, enquanto estamos nesse nível evolutivo, elas são muito dolorosas, elas são muito vergonhosas. Se a gente lembrasse, a gente não ia nos perdoar, a gente não conseguiria perdoar o outro e sermos perdoados também pelos outros. Por quê? As lembranças mais recentes ainda são muito inferiores, ainda são decorrentes das nossas paixões. Então a gente fez muito mal para os outros, a gente caiu muito nos vícios e nas paixões. Se a gente se recordasse, a gente não teria paz interior, a gente não se perdoaria, a gente teria às vezes pavor ou nojo de nós mesmos, porque as lembranças seriam muito vívidas do que fizemos. Nos mundos superiores, eles se recordam de tudo. Por quê? Se eu não me engano, é na obra Libertação, se não vai ser no próprio Livro dos Espíritos, que eu estou estudando os dois ao mesmo tempo, às vezes eu confundo, mas eu acredito que é no Livro dos Espíritos. A lembrança do passado para nós, hoje, é como se fosse um pesadelo. Nos mundos superiores, para as almas já de escol, que são as almas vinculadas ao divino, eles se lembram de tudo, mas a lembrança não traz mais desespero, nem vergonha, nem dor, porque eles dizem, né, os espíritos dizem no Livro dos Espíritos, que é como se fosse um pesadelo muito distante. Então é uma lembrança muito longe, né, que está muito longe, muito distante, então ela não dói mais. O ferimento já cicatrizou há muito tempo. Então eles podem lembrar de tudo. A lembrança não traz mais nenhuma dor, não traz mais nenhuma frustração.
E aí que entra a lógica do espiritismo, né? As outras religiões condenam, não acreditam na reencarnação, porque se a reencarnação existisse, a gente se lembraria. Não, é tão lógico pensar que se a gente se lembrasse, a gente não ia conseguir olhar no espelho, a gente não ia conseguir olhar para o parente, porque os parentes geralmente nascem no mesmo núcleo porque se endividaram no passado. Então, a lógica da reencarnação traz também o esquecimento. Pode passar, por favor. Voltando ao tema, temos essa característica nos mundos superiores, uma lembrança integral do passado, porque não dói mais. Interessante também destacar que a infância é quase nula. Imagine que na Terra, tudo que a gente está trabalhando aqui, nós conseguimos supor como verdade, porque já observamos alguns traços desde agora. Se a gente aprende com os espíritos que nos mundos superiores a infância é quase nula, isso faz sentido para nós, porque aqui na Terra a gente já vê espíritos elevados com uma infância pequena, com uma infância rápida, né? Existem espíritos já reencarnando, principalmente porque serão trabalhadores mais diretos na transição, na regeneração, que eles já vêm praticamente adultos, crianças pequenas com um raciocínio, com uma capacidade de aprendizado, com uma lembrança muito maior do que seres adultos que já estão aqui há quantos anos, né? Então faz sentido quando a gente recebe essa informação também. Nos mundos superiores quase não há infância. A infância, ela é uma necessidade de mundos inferiores porque é um período de transição do mundo espiritual para o plano físico. Nós somos tão inferiores que nós não temos a condição de reencarnar e imediatamente tomar consciência de si próprios. Nós precisamos de alguns anos para isso, e por isso temos a infância. Dependência total dos pais, lembrando pouco a pouco de quem somos, não de quem fomos, porque nós não temos a lembrança exata do passado, mas nós temos as tendências e as intuições. Temos tudo aquilo que nos arrasta pela nossa intuição e pela nossa tendência. É uma forma que Kardec trabalha para a gente reconhecer o que precisamos melhorar. Basta analisar nossas tendências. Temos tendência de falar mal do outro, temos tendência de olhar o que não deve, de buscar certos vícios, cada um tem sua tendência. Observa qual é a sua e você vai presumir, vai supor onde você errou na última encarnação. Não precisamos lembrar exatamente o que fizemos, basta analisar pela intuição e pelas tendências qual área nós precisamos desenvolver. Nos mundos superiores, portanto, a vida é mais longa. Essa é outra informação que a gente consegue atestar agora pelo avanço da ciência, né? Alguns cientistas já dizem que o ser humano na Terra vai viver mais tempo, né? Já tem gente que fala em 150, 200 anos daqui a um avanço maior. Por quê? À medida que nós avançamos no intelecto e na ciência, e, se Deus quiser, na moralidade também, a matéria vai se tornando menos doente. A gente consegue encontrar vitaminas, tratamentos médicos, avanços científicos que eliminam as doenças, eliminam o fator de envelhecimento. Então isso é natural também. Vai chegar um momento que o planeta vai ter passado pela expiação, regeneração superior, a ciência vai estar muito avançada. Consequentemente, a matéria vai ser menos pesada. Então, a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos. Quanto mais inferior, menor se vive no plano físico. A morte, por consequência, não traz mais nem temor, nem medo, né, que é o temor, mas também desespero. Por quê? Se hoje nós já conseguimos compreender a morte como uma transição do mundo físico para o plano espiritual, e que nós conseguimos controlar os efeitos da morte, o Espiritismo ensina. Como que a gente controla os efeitos da morte? Vivendo no bem, praticando o bem e lutando contra as más tendências. Se a gente vive assim, nós controlamos o resultado, que é uma morte tranquila, uma transição sem nenhuma complicação e um destino feliz. Ainda que a felicidade não seja desse mundo,
uma alegria, uma paz, uma calma no mundo espiritual, conforme vivemos na Terra. Pode passar, por favor. Lá não há guerra, lá não há fome, e isso é uma consequência muito lógica, não precisamos trabalhar isso, porque quanto mais se desenvolve a solidariedade e a fraternidade, menos guerras, menos conflitos, menos fronteiras. No nosso planeta a gente já está trabalhando esses conceitos, né? De, no futuro, uma sociedade completamente fraterna. No momento atual é difícil enxergar isso por conta das convulsões sociais que são naturais para esse momento que vivemos. Mas depois que passar esse momento de maior conturbação, a sociedade em geral vai trabalhar conceitos de fraternidade de uma maneira mais direta. E sim, as nações, uma vez seguindo os preceitos de Cristo, vai ser mais fraterna. Um país vai ajudar o outro de maneira mais direta. Pode passar, por favor. Também não haverá escravidão, que é um traço terrível do nosso planeta, que ainda existe nos dias atuais. Porque nos mundos superiores, somente a superioridade moral e intelectual que vão determinar a hierarquia. Um espírito é hierarquicamente superior a outro porque trabalhou mais a sua moralidade e a sua intelectualidade. Aqui na Terra nós vemos muitos intelectuais que não desenvolveram a moral. Então eles dominam os outros pela intelectualidade, mas acabam caindo na moralidade. Nos mundos superiores, não. O intelectual, ele, além de ser inteligente, ele é moralmente elevado. Então ele não vai ter problema com orgulho, com egoísmo, com vaidade. Então ele vai ser um líder ideal, né? Nas colônias espirituais aqui da Terra, né, vinculadas à crosta planetária, a gente já enxerga isso. Quem leu o Nosso Lar, ouviu o filme, sabe que são 12 ministros. Eu chutei aqui que eu não me recordo do número de ministros, mas eu sei que são vários ministros que governam o nosso lar. Por quê? Decisões colegiadas de espíritos intelectualmente elevados e moralmente elevados. Então, aqui na Terra, repito, nós temos vários exemplos de características de mundos superiores. As características dos habitantes de mundos superiores fazem sentido para nós porque nós já conseguimos enxergar alguns fatores já aqui na Terra. As colônias espirituais são baseadas nesses mundos superiores e a hierarquia é decorrente da elevação moral e intelectual. Não há essa vaidade de um homem, no sentido de humanidade, procurar elevar-se acima de outrem. Pode passar. Já caminhando para o final, por conta do tempo também, vamos trabalhar as últimas características, né? Não tem mais paixões, porque a gente está aqui para justamente combater as paixões, eles já conseguiram. Os fortes ajudam os mais fracos, já trabalhamos. E o objetivo deles é se tornar cada vez mais puros, né? Nos mundos superiores há uma ambição nobre de se tornar purificado, de se vincular completamente com o divino. Esse é o objetivo deles. E eu repito, aqui no mundo de provas e expiações, a gente já pode começar a trabalhar esse objetivo. Vai ser mais difícil, a gente tem muita coisa para resolver primeiro, mas a gente já pode fixar como meta nos purificarmos, nos assemelharmos aos espíritos puros, ainda que muito distantes. Pode passar. Eu deixei para o finalzinho. Já falei da desigualdade social que vai diminuir, pode passar. Eu deixei algumas frases, essa imagem para ilustrar. Eu achei interessante essa imagem porque o filho diz para o pai, morando ali numa condição precária: pai, eu quero morar naquele mundo. Então eu achei interessante essa tirinha porque é o mundo dentro do nosso mundo, né? E o tema do estudo de hoje é os mundos, né? Os tipos de mundo, o mundo superior, o mundo primitivo. Então vejam que na Terra, o mundo de provas e expiações, há essas distâncias sociais, há esses mundos tão diferentes dentro de um mesmo planeta. Então o mundo ali da tecnologia, do conforto material, dos prédios, é um mundo completamente diferente para o menino que está vivendo em condições subhumanas. É uma reflexão que dentro do próprio planeta que a gente vive, a gente enxerga, a gente presencia essa desigualdade que será completamente eliminada em mundos superiores. Para isso,
a gente precisa desenvolver fraternidade, empatia, né? Estamos vivendo um momento profético em que Cristo disse que os corações se esfriariam. Isso é uma realidade. As pessoas não têm empatia mais com a dor do outro, né? Pensa em si e a dor do outro não emociona, não traz nenhum sentimento de empatia. A pessoa não liga mesmo para o outro. Isso também é profético, né? Os corações se esfriarão nesse momento de transição. Pode passar para o último slide, porque tudo isso eu já falei. Pode ir passando. O último é esse aí, que são as frases que eu separei para a gente refletir que para chegar nesse mundo superior não há outro caminho senão o exercício da prática da lei de amor e de caridade. Então, que hoje a gente enxerga como bárbaro, como atrasado no mundo primitivo, nos mundos superiores nós também vamos olhar para trás, olhar essas desigualdades, esses conflitos, essas bobagens que a gente perde tempo e vai se afigurar para nós como um momento de barbaridade que a gente viveu. Que isso sirva de estímulo, pode passar, para que a gente reflita principalmente sobre a necessidade de reforma íntima para não mais voltarmos a repetir a mesma conduta de séculos passados e que hoje muitas vezes nós mantemos por teimosia, né, por vivenciarmos ainda um sentimento de inferioridade. A proposta, portanto, para encerrar, é que nós utilizemos os exemplos de espíritos que já estão lá, que tiveram a boa vontade de voltar para a Terra para trabalhar na codificação espírita, para sentar com Kardec e ditar a ele as características de mundos superiores, de forma a nos estimular a um dia também habitarmos esses planetas. Essa hora chegará, porém, a gente precisa se movimentar, porque quem se acomoda não desenvolve virtudes e, consequentemente, não ganha o merecimento necessário para permanecer e continuar num planeta nessa caminhada evolutiva. Uma boa noite a todos, estamos abertos a perguntas e dúvidas e que Deus nos abençoe a todos.